Muitos falam sobre a Fera da Penha, porém, poucos conhecem a Fera de Paracambi. Matei o menino porque o pai gostava mais dele do que de mim. A vizinhança do bairro Lages, em Paracambi, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, havia se mobilizado para procurar Luciano Rogério, de 11 anos, depois que Maeli de Carvalho e Erondina Moura, respectivamente, o pai e a madrasta do menino, espalharam a informação de que ele havia sumido na tarde daquela terça-feira, no dia 11 de junho de 1980. No dia seguinte, o casal estava na delegacia falando com inspetores sobre o suposto desaparecimento, quando Erondina decidiu voltar para casa. Minutos depois, foi flagrada desenterrando o corpo da criança no quintal. Fiz uma coisa e queria que você me ajudasse. Matei e enterrei o Luciano aqui, disse a madrasta do garoto. Segundo o relato da vizinha Zenilda Cândia de Oliveira, que viu a cena por acaso e imediatamente foi chamar seu marido, Edil Conceição. Quando meu marido foi ao quintal, Erondina já tinha enterrado o garoto de novo. Mas ela nos garantiu que iria se entregar à polícia. No episódio de Paracambi, em 1980, a confissão de Erondina percorreu os arredores e em minutos uma multidão estava na porta da casa pronta para linchar a jovem que na época tinha apenas 19 anos de idade. Isto só não aconteceu porque Erondina estava grávida de 6 meses e porque a polícia chegou para levá-la à delegacia. E ela confessou: Matei o menino porque o pai gostava mais dele do que de mim. Era eu ou aquela criança dentro dessa casa? Afirmou o algoz de Luciano em seu depoimento à promotora pública Heloísa Ferreira, enquanto a delegacia recebia seguidos telefonemas com ameaças de morte contra ela. Num primeiro momento, a madrasta da vítima assumiu sozinha toda a responsabilidade. Contou como esganou a vítima e a enterrou no quintal, depois que o pai trouxera a criança da escola e voltara ao trabalho. Ele era vigia em um posto local do INPS. Depois, porém, Erondina passou a acusar o marido de tramar tudo. Ela disse: Ele combinou comigo de matar o Luciano. Disse que não queria que a ex-mulher dele viesse visitar porque podia fugir com a criança e que preferiria ver o filho morto do que perdeu. Ela garantiu que Maeli abriu o buraco no quintal e segurou o próprio filho para que a mulher matasse por enforcamento, usando panos de um vestido amarelo. Depois, ambos teriam enterrado o corpo. O pai negava tudo, mas foi preso numa cela ao lado de Erondina na delegacia. Ela fez essa desgraça por ciúme, porque sempre amei meu filho e isso a deixava furiosa. Ela pensava que eu não amaria do mesmo jeito o filho que ela está esperando. Coisa de louco. Sou inocente. Todos que me conhecem em Paracambi sabem que fui pai e mãe de Luciano desde que a mãe dele nos deixou. O pai da vítima, porém, culpava-se por não ter antecipado que Erondina cometeria aquele crime, após a mulher ter hostilizado a criança algumas vezes durante crises de raiva. Pesava contra Maeli o histórico de violência. Ele fora acusado 2 vezes pela ex-mulher de tê-la espancado e estava ali em liberdade condicional, após ser condenado por agredir um segurado do INPS. Ele se defendeu e disse: agi no dever da minha missão. O segurado tentava estrangular o médico no posto e tive que interferir. Defendeu-se o vigia, que acabou sendo denunciado junto com Erondina. No dia 28 de agosto de 1981, Erondina Moura foi condenada pelo Tribunal do Júri de Paracambi a 19 anos e 6 meses de prisão. De acordo com as investigações, ela enterrou Luciano no quintal após atordoar a criança com uma pancada na cabeça para vingar-se do marido, que a estaria traindo com outra mulher. Após mais de 12 horas de julgamento,
Os jurados entenderam que Maeli não teve participação no crime e o absolveram. Quando foi lida a sentença, o vigia do INPS chorou, enquanto Erundina apenas abaixou a cabeça.